Bom dia, está entrando no ar mais um Despertar com Deus. Deus te abençoe nesta manhã. Eu sou o pastor Daniel Camaforte, substituindo hoje, excepcionalmente, o pastor Vander Gomes. E nós vamos falar um pouco mais sobre o Celebrando a Recuperação, que é o ministério que eu desenvolvo lá na Primeira Igreja Batista do Recreio. É um ministério que trata todo tipo de questão de qualquer pessoa. E a qual questão eu estou me referindo? Gente com transtornos da ansiedade, gente deprimida, gente que se envolveu com o uso e abuso de drogas, alcoolismo, familiares que de alguma maneira estão afetados por essa problemática toda. Enfim, nós temos uma ampla gama de opções para cuidar de você, para atender você, para estender a mão de Deus e o socorro de Deus na sua vida. Todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, nós temos o nosso programa e eu tenho certeza que Deus tem algo lindo e tremendo para fazer na sua vida. E agora nós vamos ouvir um pouquinho do que Deus tem feito a partir de uma história linda que aconteceu ali dentro mesmo, de como Deus tem trabalhado na vida das pessoas através desse ministério. Veja só que história marcante. Bom dia, eu sou Roberta e vim compartilhar com vocês um pouco da minha história. Bem, hoje eu sou cristã, mas eu queria contar para vocês um pouquinho de como era antes disso tudo acontecer e como eu identifiquei algumas coisas na minha vida que eu acho que pode mexer na sua vida também. Eu nasci numa família muito boa, uma família bem italiana, muito divertida. Família italiana é assim, muitos gestos, muita comida, muita gritaria, mas todo mundo também é muito exigente. E não era diferente na minha. Lá em casa, meus avós exigiam sempre muito dos filhos e dos netos. E a gente começou a caminhar nesse princípio de sempre cumprir tudo muito certinho. Tive uma infância legal, tive uma adolescência bem tranquila perante os meus amigos, e assim foi a minha caminhada até chegar na minha vida profissional muito precoce e alcançar bons objetivos que eu havia traçado. Mas lembrem bem que eu havia traçado. Só que em um determinado momento eu tive um marco na minha vida. Aos 11 anos eu perdi a minha mãe. E no momento em que eu perdi a minha mãe, tudo começou a acontecer muito rápido. Eu, que adorava brincar de bonecas, passei a ter que ter grandes responsabilidades. Imagine vocês, uma criança que vai para a escola de mão dada com a mãe. E aí, com a morte dessa, passa a voltar da escola sempre sozinha, porque a vida assim a gerou. Olha, na época em que eu era adolescente, isso não fazia diferença na minha vida. Mas precisou passar o tempo e eu percebi tantas coisas que esse fato me gerou. Porque eu comecei a sofrer alguns transtornos, tanto no colégio quanto em relação à sociedade, porque eu passei a ser uma órfã. E muitas pessoas me questionavam por causa disso. As pessoas diziam assim: como você pode estar ao lado dessa órfã? Ou deixa essa órfã ali, porque coitadinha, ela não tem mãe. Eu, para poder enfrentar esse problema, partia para a agressividade. Não deixava ninguém me fazer de menor. Detestava ser a rejeitada. E assim, fui me tornando uma pessoa muito agressiva, muito forte no falar. Diante das atividades profissionais que eu comecei a exercer também precocemente, em vez de eu buscar o amor, eu buscava o autoritarismo, queria me impor porque eu tinha razão. E isso foi gerando alguns transtornos que eu só fui descobrir quando me converti. No momento em que eu passei pelo processo de conversão, eu comecei a perceber que eu precisava ser uma pessoa diferente, que eu podia deixar de ser aquele sargentão para poder ser uma pessoa mais amável, mais doce, uma pessoa em que transbordasse do amor de Deus para os outros, pois aquelas pessoas, por mais que eu quisesse fazer bem para elas, elas me viam sempre de uma forma muito severa, muito rígida.
Eu comecei a ser muito manipuladora. Comecei a querer cuidar da vida de todo mundo. Assim, eu casei, tive filhos e achava que podia administrar a minha casa, administrar o trabalho, administrar tudo o que acontecia ao meu redor através das minhas mãos. As minhas mãos podiam controlar as pessoas e as coisas. E quando não era assim, a Roberta, aquela velha Roberta, se manifestava. Eu era tão boazinha, tão perfeitinha, fazia tudo pelos outros, corrigia a vida de todo mundo, que como alguém podia querer fazer algo diferente daquilo que eu desejava? Não pensem vocês que pelo simples fato de eu ter me convertido, que eu me tornei uma pessoa 100% correta, porque isso não acontece. Todos nós temos pecados, todos nós temos erros. E assim, um dia, eu fui à igreja do recreio e lá eu resolvi sentar no último banco. Sentei nesse último banco para que ninguém me visse. Sentei nesse último banco porque eu queria ser efetivamente esquecida pela sociedade. Eu queria estar perto de Deus, mas eu queria estar longe de todos. Não queria que as pessoas me enxergassem, queria estar no isolamento, porque eu tinha vivido uma grande batalha. E essas batalhas causaram alguns transtornos no meu coração. Até que um dia eu tive uma doença. E quando eu tive essa doença, Deus mexeu muito comigo, mexeu no meu coração. E eu comecei a sentir vontade de voltar a servir na casa de Deus. Eu comecei a sentir a vontade de começar a ser vista pelas pessoas da igreja, mas ser vista pelo simples fato de que eu precisava amá-los, de que eu precisava estar perto deles, que eu precisava atender às necessidades dele. E assim, esse período de doença, que durou 1 ano, com hemorragias muito fortes e uma bactéria muito estranha, em que os médicos mesmo disseram que ou Deus te cura e você recebe um milagre, ou só a morte para você. E eu fiz um voto com Deus e eu disse para Deus que se Deus me curasse, eu ia efetivamente atuar diretamente na obra dele. E assim foi feito. Em poucos dias já veio o resultado, em que eu estava curada daquele problema que já durava 1 ano. Até que um dia eu encontrei um ministério chamado Celebrando a Recuperação. E lá nesse ministério eu percebi que eu tinha uma codependência muito grande, porque eu manipulava as pessoas e manipulava as coisas, e acreditem, eu queria manipular até Deus para poder alcançar aquilo que eu desejava. E quando eu comecei a perceber essa situação no Celebrando a Recuperação e comecei a me conhecer melhor e fazer com que a minha vida se voltasse para mim, no momento em que eu comecei a me enxergar melhor naquele espelho a qual você enxerga o coração, eu comecei a perceber que eu podia melhorar. Que eu podia ser uma pessoa ainda mais doadora, mas uma pessoa amorosa, que eu poderia fazer pelo outro não porque eu queria receber algo em troca, mas pelo fato de que eu queria e efetivamente queria muito ter Deus na minha vida. Olha, não é fácil todos os dias enfrentar uma batalha. Não é fácil você ter que superar obstáculos. Mas em todos os obstáculos e em todas as batalhas, quando se tem Deus dentro de nós, a alegria vem ao amanhecer. É muito gostoso saber que mesmo que você chore à noite, de manhã você está mais em paz, mais tranquilo, que o amor de Deus te preenche, que você fica cheio de vontade de ajudar as pessoas e que quando você passa por dores, você consegue pegar essas dores, guardar no bolso e cuidar da dor do outro. É tão gostoso fazer com que a sua dificuldade, a sua dor, vire testemunho para tantas outras pessoas. E assim foi na minha vida. Eu passei a ter uma intimidade muito maior com Deus, porque até então eu conhecia Deus de ouvir falar. Apesar de ter aceitado Jesus, eu não tinha uma intimidade muito grande com Ele. A minha vida mudou em respostas muito positivas de Deus. Hoje eu percebo
o cuidado de Deus na minha vida nas pequenas coisas, naquelas bem pequenas mesmo, como agradecer a Deus verdadeiramente por ter o prato de comida na mesa. O processo de celebração da recuperação, a qual eu encontrei na Igreja do Recreio, fez com que eu descobrisse um equilíbrio em várias áreas, a qual eu vou estar sempre me recuperando, mas acreditando que só por hoje eu posso ser uma pessoa melhor. Obrigada. Está chegando o Congresso da Bíblia com a participação da Igreja do Recreio, com o tema Aprendendo o que é mais um, a partir do livro de Efésios. Palestrantes Luiz Saião e Russell Shedd. Nos dias 24 a 26 de abril, às 20 horas. No dia 27 de abril, às 10h15, 17h30 e às 19h30 horas. Informações no telefone 3434-1200 ou pelo site www.igrejadorecreio.org.br. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4, 8-10. Sua igreja já filma os cultos e transmite pela internet? Ainda não? Agora você pode começar a filmar e transmitir os seus cultos, produzir seus programas de TV e se preparar para o canal AppTV. Você sabe o que é o canal AppTV? Ainda não? Pois é, em breve você vai conhecer e vai se surpreender. O canal AppTV vai reunir todas as igrejas em um só canal. Aguarde! Bom, eu estou aqui para dizer a você que nós da Digital Vídeo montamos todo o projeto de vídeo para a sua igreja. Nós vamos até a sua igreja, fazemos uma análise do templo e dos espaços, desenvolvemos o projeto, damos consultoria e planejamento, fornecemos todo o equipamento de produção de vídeo, montamos, instalamos, configuramos tudo para você e fazemos o startup de operação e transmissão. Treinamos a sua equipe e os seus ministérios. Colocamos os cultos da sua igreja na internet, por streaming. Também, se você quiser ir além, montamos um estúdio na sua igreja e fornecemos todo o treinamento para a sua igreja produzir programas para TV e internet, além dos seus cultos. Então, não perca mais tempo, ligue agora mesmo para nós. 21 3563 9318 ou 3416-0269. Eu vou repetir, 21 3563 9318 ou 3416-0269 ou mande um e-mail para nós, contato@digitalvideo.com.br. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3, 4-6. Hoje estamos de volta e eu gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus que muitos relacionam, tem tudo a ver com o Celebrando a Recuperação. Está em Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 11, parábola ou história do filho pródigo. E diz assim o texto: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Tendo ele gastado tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou aos seus campos a guardar porcos. E ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome, vou me levantar e vou ter com meu pai e vou lhe dizer: pai, eu pequei contra o céu
e pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, faz de mim como um dos teus trabalhadores. Então ele se levantou e foi para o seu pai, e quando o seu estava ainda longe, o seu pai o viu e se compadeceu dele, e correndo, se lançou ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela. Ponde-lhe um anel nos dedos e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Essa história é uma história linda, que apesar de ter sido pronunciada ou proferida por Jesus tantos anos atrás, é extremamente atual. Quantas histórias desse tipo de desencontros no âmbito familiar nós pessoalmente conhecemos. E o texto trata de algumas questões que são fundamentais e se aplicam a todo tipo de circunstância e situação. Eu penso que, essencialmente, o texto trata da questão da liberdade, que é uma coisa extraordinária que Deus nos deu. Nós nascemos com o direito de dar à nossa vida o curso que nós entendermos que ela deve ter. Nós nascemos completamente livres. E essa liberdade com a qual nós fomos presenteados por Deus é um tipo de liberdade que pode colocar a nossa vida em alto risco. E olhe, veja que você não precisa ir assim escolhendo ou fazendo muitas escolhas erradas para trazer desastres terríveis para a vida. Basta uma única escolha mal feita. Por isso mesmo é que eu e você precisamos aprender a ouvir a voz dos sábios e a voz da sabedoria. O menino tinha tudo, não tinha? Mas parece que havia um desejo nele por algo mais, e este desejo o levou para fora de casa, para longe dos seus pais, para longe dos princípios nos quais ele foi ensinado desde menino, e aí ele abriu mão de todos os seus valores. Livre que era, ele foi e viveu a vida como ele quis viver. Quanta gente vivendo impulsionado pelo desejo de satisfação dos prazeres do corpo e da alma. Gente vivendo numa espécie de busca desenfreada que muitas vezes acaba em nada. Quantas vezes a gente busca no vácuo e no vazio algo que só mesmo Deus é que pode preencher, né? Eu gosto muito de uma frase atribuída a C.S. Lewis, que é um grande apologeta cristão, que escreveu Crônicas de Nárnia, que deu aí origem a uma série de filmes que a Disney publicou, e a frase é a seguinte: existe um vazio no coração do homem que é exatamente do tamanho de Deus. Eu pessoalmente experimentei na minha vida todo tipo de prazeres que você pode buscar, desfrutar numa vida longe dos valores de Deus. Eu não posso nem dizer longe de Deus, porque muito embora a gente corra de Deus, Deus sempre está presente. Deus sempre nos cerca de alguma maneira. Eu posso contar a vocês milhares de histórias de livramentos que eu recebi mesmo lá no meu fundo do poço, tanto quanto o fundo do poço desse menino da história. Deus estava lá. Essas escolhas erradas que você fez, provavelmente, né, valendo-se do seu direito de escolher, de ser livre, provavelmente também colocaram você numa grande fria e, em alguns casos, talvez, no fundo do poço. Então, nesta manhã, nós queremos dizer a você que Deus está aí. Que Deus está agora, no nome de Jesus, entrando nessa sua história e trazendo você de volta. E a volta começa quando eu sou surpreendido por uma nova consciência, por uma luz que me aponta o caminho para dizer, olha, é hora de voltar. E às vezes o caminho de volta é um caminho que talvez geograficamente
seja próximo. O que eu quero dizer com isso? É que às vezes a distância não está na geografia ou na quilometragem que separam a gente de uma pessoa ou de outra. Às vezes a distância está dentro da gente. Essa decisão desse rapaz sair de casa e ir para outro país começou porque dentro da sala de casa, pai e filho estavam longe, distantes um do outro. A distância entre eles fez com que ele tomasse o passo e a decisão de sair fora com a herança no bolso. Mas que coisa linda! Ele voltou para casa. E voltou porque foi tomado de uma consciência de Deus e de uma humildade extraordinária que o leva a reconhecer e a assumir os próprios erros, os próprios pecados. Meu amigo, minha amiga, meu querido, você errou, você escolheu mal, arrependa-se, pois hoje mesmo Deus pode te trazer de volta para cercar você com uma festa. Para Ele não interessa o teu passado, para Ele não interessa o que foi. Olha para frente, que é uma das ilustrações bem bonitas que o pastor Rick Warren, que fundou o Celebrando a Recuperação, trouxe. Não é possível dirigir um carro olhando o tempo todo para o retrovisor. E o retrovisor aqui é o nosso passado. É bom dar uma olhadela para o passado, mas é para frente que se anda, e a jornada com Deus é uma jornada que nos impulsiona para frente, e é para frente, para cima, que Deus quer te levar agora, no nome de Jesus, para celebrar com você. Então vem celebrar com a gente, na Primeira Igreja Batista do Recreio e no Celebrando a Recuperação, e eu estarei lá para te abraçar, para te ouvir, para conhecer você melhor, e para que Deus me conceda a graça, para levar você a conhecê-lo também, tá bom? Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Está chegando o Congresso da Bíblia com a participação da Igreja do Recreio, com o tema Aprendendo o que é mais um, a partir do livro de Efésios. Palestrantes Luiz Saião e Russell Shedd, nos dias 24 a 26 de abril, às 20 horas, no dia 27 de abril, às 10h15, 17h30 e às 19h30 horas. Informações no telefone 3434-1200 ou pelo site www.igrejadorecreio.org.br. Você é linda, você é inteligente, você é engraçada, você é gentil, você é única. Você é digna de amor e carinho. Você nunca é demais e é sempre perfeita. Você é preciosa, você é um diamante, uma rosa, uma pérola, é a mais esplêndida de todas as criações de Deus. O seu valor supera todas as coisas do mundo, porque aos olhos do Senhor Deus você é amada e vale a pena morrer por você. Você é vencedora. Não deve se sentir a maior fracassada do universo, independente de quem você acha que é. Leia sobre as mulheres na Bíblia. Esther, Ruth, Marta, Maria. Essas mulheres mudaram o mundo para sempre. E dentro de você, dentro de cada uma de vocês, existe uma mulher com o mesmo poder, a mesma força, a mesma capacidade de mudar o mundo. Sua responsabilidade é encontrar essa mulher e libertá-la. Então, achará quem é você. E se alguma voz na sua mente tentar dizer algo diferente disso, vem do inimigo. E da próxima vez que isso acontecer, você vai dizer: não, não, comigo não, inimigo. Eu sou filha do Deus vivo, querida, amada e adorada, acima de todas as coisas pelo Criador de todas as coisas, para a honra e glória dele, que é maior do que tudo. E por favor, não se esqueça disso. Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada.
Sua igreja já filma os cultos e transmite pela internet? Ainda não? Agora você pode começar a filmar e transmitir os seus cultos, produzir seus programas de TV e se preparar para o canal AppTV. Você sabe o que é o canal AppTV? Ainda não? Pois é, em breve você vai conhecer e vai se surpreender. O canal AppTV vai reunir todas as igrejas em um só canal. Aguarde! Bom, eu estou aqui para dizer a você que nós da Digital Vídeo montamos todo o projeto de vídeo para a sua igreja. Nós vamos até a sua igreja, fazemos uma análise do templo e dos espaços, desenvolvemos o projeto, damos consultoria e planejamento, fornecemos todo o equipamento de produção de vídeo, montamos, instalamos, configuramos tudo para você e fazemos o startup de operação e transmissão. Treinamos a sua equipe e os seus ministérios. Colocamos os cultos da sua igreja na internet, por streaming. Também, se você quiser ir além, montamos um estúdio na sua igreja e fornecemos todo o treinamento para a sua igreja produzir programas para TV e internet, além dos seus cultos. Então, não perca mais tempo, ligue agora mesmo para nós. 21 3563 9318 ou 3416-0269. Eu vou repetir, 21 3563 9318 ou 3416-0269 ou mande um e-mail para nós, contato@digitalvideo.com.br. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4, 8-10. Oi, gente, estamos de volta e eu gostaria de informar a você que, excepcionalmente, nesta quinta-feira não teremos celebrando a recuperação. Mas nossa igreja recebe um evento, Congresso da Bíblia. Nós vamos de quinta até domingo, celebrando a recuperação, volta no dia 1º de maio. E nós contamos com a sua presença. Preciso agora orar a Deus e interceder a Deus pela sua vida. E eu gostaria que, para isso, você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça, se desligasse do resto e colocasse a sua atenção, o seu foco em Deus agora. Vamos orar? Deus, no nome de Jesus, contempla e olha, Deus, para todos esses que agora estão recebendo esta palavra de oração. Eu sei que o Senhor tem o poder de reescrever histórias, de restaurar, no nome de Jesus, tudo aquilo que se perdeu. Eu sei, Deus, que o Senhor e o convite do Teu Evangelho é para que pessoas celebrem, ó Deus, na Tua presença a vida e vivam uma vida completamente feliz e plena ao Teu lado. Olha, Deus, agora para estas famílias que nos acompanham, para essa pessoa que está saindo para o seu trabalho agora com a fé e com a esperança renovada. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem usado este meio para isso. E assim nós te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Querido, muito obrigado porque você tem ligado a sua televisão, nos ouvido. E espero que você faça isso todas as vezes, porque aqui no Despertar, Deus tem uma palavra para você todas as manhãs.